Olá pessoal, meu nome é Ranigélia Barbosa, sou graduada em enfermagem, atualmente trabalho como enfermeira socorrista do SAMU e também trabalho numa unidade de pronto atendimento. Sou professora do curso técnico de enfermagem do Vera Cruz e hoje vou ministrar a disciplina de geriatria com vocês. Vamos iniciar, falando um pouquinho da introdução, de alguns conceitos básicos para o entendimento da disciplina. Então, vamos iniciar a aula. Então, vamos começar, falando aí um pouquinho sobre o conceito de geriatria, a geriatria é um ramo da medicina que estuda as pessoas com idade avançada, ou seja, estuda a velhice, tá? Incluindo aí a questão fisiológica, a questão patológica, os diagnósticos, o tratamento de patologias diagnosticadas e doenças que mais acometem, essa faixa etária da velhice, essa faixa etária idosa. Ocupa-se não apenas da prevenção também, mas também do diagnóstico e tratamento dessas patologias agudas ou crônicas e também ainda na questão da recuperação funcional do indivíduo, como também na reinserção desse indivíduo à sociedade. Então, a população que nós temos hoje no mundo, no Brasil, ela é crescente em relação aos idosos. Só aqui no Brasil, nós temos uma crescente de uma margem de 30,2 milhões em 2017, esses dados analisados pelo IBGE, tá? Então, eles também especificam que essa população ela tende a aumentar, ela tende a crescer com o passar do tempo. E aí também eles ainda identificam nesses dados de 2017 um dado bem característico e bem interessante, que 56% daqueles 30,2 milhões de idosos, 56% são mulheres e 44% são homens. Então vem a questão, por que as mulheres têm uma proporção de velhice, estão enquadradas numa quantidade maior do que os homens? Porque, como nós sabemos, geralmente as mulheres elas tendem a se cuidar mais, a procurar mais o serviço de saúde, a tentar prevenir algumas patologias. Já os homens, não todos, mas é claro que eles têm essa tendência a só procurar quando estão sintomáticos, quando realmente veem que não tem para onde correr, então a gente vai no serviço. Então os homens eles têm mais essa dificuldade de buscar o serviço, de se abrir com o serviço de saúde. Então, por isso que essa proporção, essa idade, essa quantidade, na verdade, de mulheres, essa porcentagem é relacionada às mulheres. E podemos observar que há alguns termos utilizados, que se referem às pessoas com mais de 60 anos de idade, acabam trazendo ideias errôneas. Por exemplo, é importante a gente lembrar que o idoso, ele não é criança, tá? Então, essa questão, eu vou tratar o idoso quando chegar com palavrinhas no diminutivo. Isso é importante a gente dar uma analisada quanto profissional, que aquela pessoa, ela é idosa, ela tem uma faixa etária avançada, porém aquela pessoa, ela tem muito mais experiência para passar para nós do que nós imaginamos. Então, a criança não, a criança ela está aprendendo. Então, ela precisa aprender aos poucos. O idoso, muitas vezes, nós temos que ensinar, mas são coisas bem mais, como é que eu posso dizer, cotidianas do que a criança. E outra, muitas vezes nós temos que relembrar coisas a idosos. Então, esse negócio de chamar idoso, meu neném, meu amorzinho, isso são coisas que no diminutivo muitas vezes incomoda essa faixa etária. Eles podem não falar, mas é bom a gente observar, fazer essa pequena observação. Outra coisa que nós vamos falar mais para frente também em relação a termos, a questão de velho, a questão de idoso, a questão de envelhecimento. Então, só quem é velho é o idoso,
né? Então, isso é importante a gente estar sempre também frisando. Então, ser educado, ser carinhoso com o idoso, isso não como é que eu posso dizer, não é errado. Mas nós temos que ter cuidado com os termozinhos que nós usamos para nos dirigir a essa pessoa idosa ou muitas vezes para falar dessa pessoa idosa. Então, antes de entrar no envelhecimento, né, é bom frisar também que a população, pelo Ministério da Saúde, considerada idosa, é uma população com a faixa etária acima de 60 anos, tá? E aí nós também temos uma classificação que eu também vou estar mostrando para vocês. Então, acima de 60 anos, essa pessoa já é considerada uma pessoa na faixa etária idosa. Tá? E o que viria a ser o envelhecimento? O envelhecimento é característico apenas de uma pessoa idosa. Não. O conceito de envelhecimento é um processo que o organismo sofre de forma natural por meio de algumas alterações fisiológicas, como a degeneração das células, ao qual não produzem novamente, como na adolescência, no entanto, são normais para a idade. Ou seja, o conceito de envelhecimento é um processo fisiológico natural do organismo do indivíduo. Então, esse processo, todos nós vamos estar passando com o decorrer do tempo. Então, o envelhecimento, ele precisa da questão cronológica, ele precisa do tempo. É um processo que não tem como você dizer assim, hoje eu acordei jovem e envelheci 100%. Tá? Então, o envelhecimento, ele é gradativo, ele é um processo que vai acontecendo com o passar do tempo. A característica que eu quero que vocês entendam relacionada à questão dos idosos é que no idoso esse processo com o passar do tempo, ou seja, quando ele atinge aí os seus 60 anos, esse processo ele começa de certa forma a acelerar. Por quê? Porque as células, né, como o próprio conceito de envelhecimento fala, as células elas começam a morrer. Né? Como se elas se suicidassem, certo? E aí o que acontece? Essas células começam a morrer e não dão origem a novas células. E aí por isso que esse processo ele tende a aumentar com facilidade na fase idosa. Já na fase mais jovem, quando uma célula morre, né, ela vai dando, o próprio organismo vai dando vida a outra célula. E aí essa fase de envelhecimento é um pouco mais retardada, principalmente na adolescência. Por isso que a gente não envelhece fácil quando adolescente. E aí nós também temos alguns termozinhos que eu acabei de falar, relacionados à pessoa idosa, que muitas vezes a gente se dirige e não observa que aquele conceito não está ligado apenas àquela pessoa, mas está ligado à população no contexto geral. Idoso. O que seria um idoso? Né? Idoso é um indivíduo que já possui muitos anos de vida e tem uma vivência traduzida em muitos anos. Então, eu posso dizer que uma pessoa idosa é aquela pessoa que já viveu muita coisa, né? Tem muita coisa para passar. A velhice, né, segundo o dicionário aí, é um ato ou efeito de envelhecer. Então, a velhice, ela é também gradativa. Ela vem no processo do envelhecimento. E a terceira idade, né, nós podemos caracterizar como pessoas acima de 60 anos. Então, cheguei aos 60 anos, eu sou considerado uma pessoa da terceira idade. Tá? Sou considerado uma pessoa da terceira idade, uma pessoa idosa e uma pessoa também, entre aspas, velha. Ou seja, que está em um processo de envelhecimento. E aí, para concluirmos esses três conceitos, né, nós podemos aí dizer que o envelhecimento é um processo, tá? Que a velhice é uma etapa da vida, ao qual todos nós vamos chegar até ela, e que o idoso é o resultado, ele é o sujeito dessa situação, ou seja, é a pessoa que vai receber o processo de envelhecimento e que vai receber essa velhice. Então, idoso. Eu posso caracterizar qualquer pessoa como uma pessoa idosa. Então, depende da relação, do contexto em que eu estou introduzindo essa palavra. Por exemplo, eu não sou tão velha,
né? Então, mas se eu for analisar em relação, por exemplo, ao meu irmão mais novo, o que é importante eu saber? Que eu sou idosa em relação a ele, ou seja, eu tenho mais tempo de vida, eu já passei por um processo de envelhecimento maior que ele, tá? Então, por isso que é bom a gente analisar essas questõezinhas. E aí nós temos na Organização Mundial de Saúde, né, ela subdivide a idade adulta em 4 estágios. Esses estágios são a meia-idade, né, que aí a gente caracteriza de 45 anos a 59 anos. Eu posso dizer que é uma transição, né, que está acontecendo da fase adulta aí, passando pela meia-idade, indo para onde? Para a fase idosa, tá? E essa faixa etária idosa, ela é caracterizada o estágio de 60 a 74 anos de idade. Ultrapassou aí os 74, nós caracterizamos como ancião de 75 a 90 anos de idade e velhice extrema as pessoas que atingem a faixa etária acima de 90 anos. Então, é importante a gente ressaltar essa classificatória, por quê? Porque, como eu falei para vocês, o processo de envelhecimento, quando ele atinge uma determinada faixa etária, que seria o quê? 70 anos, né, considerada as pessoas idosas, começa um aparecimento de algumas alterações anatômicas e fisiológicas, que nós também vamos ver, certo, em uma próxima aula. E aí que é comum, porém nós também temos que analisar se é comum a faixa etária do indivíduo. Então, por isso que o Ministério da Saúde ele subdivide nesses 4 estágios. E aí vale ressaltar que essa classificação ela está relacionada à idade cronológica do indivíduo, pois se observarmos em relação a aspectos físicos, psicológicos ou sociais, vamos nos deparar com pessoas muitas vezes da mesma idade com capacidades diferentes, tá? Então, essa divisão, né, do Ministério da Saúde é relacionada à faixa etária, não é relacionada à questão de desempenho de atividades, tá? Porque nós temos muitos idosos que muitas vezes apresentam faixas etárias iguais, né? Porém um desempenho físico totalmente diferente, um desempenho psicológico totalmente diferente. Então, nós analisamos e subdividimos essas questões em relação à idade cronológica, tá? Não à questão funcional do indivíduo. Isso é muito bom vocês se ligarem, questãozinha de concurso. E aí também, segundo Rocha, né, o processo de envelhecimento tem 4 características básicas, tá? Essas 4 características eu sempre gosto de frisar que são características que todo indivíduo, né, tanto que é a primeira característica, que é o processo de envelhecimento, ele é universal, ou seja, todas as pessoas vão passar por esse processo, a não ser que ela morra. Tá? Então, se morrer, ela não vai passar por o processo, mas isso é uma coisa fisiológica que todo indivíduo vai passar por esse processo de envelhecimento. Então, isso é uma característica básica do processo de envelhecimento. A característica 2, né? Que o processo de envelhecimento, como eu já falei para vocês, ele é progressivo, mas nem todas as pessoas necessariamente mostram sinais compatíveis com a idade cronológica. Como eu disse para vocês, é aos poucos que vai surgindo essa questão do envelhecimento. Como nós podemos analisar? Vamos dar uma olhadinha para essa imagem, certo? Que ela vai mostrar como esse envelhecimento ele é progressivo, ele é cronológico. A gente vai da fase da criança, né? E aí vai envelhecendo. Tem algumas alteraçõezinhas fisiológicas que nós vamos analisar depois em outra aula, tá? E aí vai passando por várias etapas. Isso etapas cronológicas. E aí tem pessoas que apresentam sinais, né, mais característicos da idade, tem pessoas que não apresentam esses sinais tão característicos da idade. Então é bom também a gente estar sempre analisando, principalmente quem for, né, aí tratar de pacientes geriátricos ou acompanhar esses pacientes, tá? Então é bom estar frisando essas alterações. E o processo de envelhecimento ele é intrínseco à natureza, ou seja, ele é importante, ele é essencial, né? Ele vem de dentro da essência. Então, não tem como, por exemplo, você dizer, eu não vou envelhecer, eu não vou passar pelo processo de envelhecimento. Então,
Então, isso aí não tem como, isso é da natureza, então vai ser natural. E aí o processo de envelhecimento é afetado por fatores extrínsecos também, né, que se originam fora do corpo e afetam o envelhecimento. Esses podem ser entendidos como o ambiente e o padrão de vida, por exemplo. Então, quando a gente fala de questão, fulano envelheceu mais rápido do que cicrano e eles têm uma faixa etária parecida, mas o estilo de vida muitas vezes não são iguais, tá? Ele está exposto a coisas totalmente diferentes, principalmente se essas coisas, vamos falar de questão de zona rural e zona urbana. Então, só o fato de eu já morar na zona rural, eu vou estar exposto muitas vezes ao sol, né, ao qual é um dos fatores de envelhecimento que acelera, né, esse processo. E aí é importante eu estar frisando essa questão do meio, que influencia muito nesse processo de envelhecimento. Então, vamos para os outros conceitos que são importantes também para o nosso conhecimento sobre geriatria. Tá? O que é um cliente geriátrico é importante que nós saibamos, né, para poder desenvolver essa assistência. A assistência geriátrica, o que é? Senescência, senilidade e situações de idoso, situações de saúde e doença. Tá? Então, quando nós falamos de cliente geriátrico, né, nós estamos falando especificamente de quê? Então, nós estamos falando do idoso que se enquadra, né, como um cliente geriátrico. O idoso, como nós falamos, ele precisa ter acima de 60 anos para que ele se enquadre, né? Como diz aqui, idade superior a 60 anos. Então, para ele se enquadrar, principalmente, ele tem que ter essa faixa etária e ele tem que apresentar 3 ou mais dos seguintes pontos que a gente vai falar aqui agora. Idade superior a 60 anos, o idoso com pluripatologias. O que é um idoso com pluripatologias? É aquele idoso, né, que tem mais de uma patologia, tá? Então, Ranigélia, mas quer dizer que se ele tiver só uma, ele não se enquadra em pluripatologia. Certo, mas aí a gente vai analisar qual é esse tipo de patologia, porque ela pode estar desencadeando também vários outros, né, sinais e sintomas. Então, mas como é que eu posso realmente detectar, além de pluripatologias também? Aquele paciente, aquele cliente geriátrico que ele utiliza mais de um fármaco, né? Então, ele utiliza vários fármacos, então é também caracterizado como um paciente também, que sim, vai se enquadrar aí no cliente geriátrico. Pacientes com patologias mentais ou acompanhados ou predominante essa patologia. Então, quando a gente fala, né, de um idoso com pluripatologias, não enquadra a questão se ele tiver um problema mental. Enquadra, mas ele é um ponto também. Então, esse idoso que já está apresentando, né, sinais de algum problema mental. Como é esses sinais de problema mental? Né? Esquecimento, tá? É o idoso que muitas vezes conversa várias vezes a mesma coisa, né? Fica repetindo aquele linguajar. Às vezes esqueceu de falar o que tinha falado e fala novamente e fica repetindo, né? Aquele idoso, por exemplo, que está apresentando humores variados, assim, aqui ele está rindo, ao mesmo tempo chora, ao mesmo tempo, então humores variados também, são alterações, né? O idoso que muitas vezes para de fazer alguma atividade, certo? Então é importante também que a gente analise como é que está realmente a situação mental desse idoso. E também aqueles que têm uma problemática social relacionada ao seu estado de saúde. Então, vamos dizer, é um idoso que ele está restrito ao leito, né? É um idoso que vai ter um contexto social prejudicado. Tá? Então, ele só vai ter contato com quem? Com a família ou com quem cuida dele, né? E isso é importante a gente analisar como que está esse contexto social do idoso. Se ele estiver sendo afetado por uma patologia, né, é importante também a gente assistir esse cliente geriátrico. Então, o cliente geriátrico é aquele que se enquadra em pelo menos 3 ou mais desses aspectos. Um idoso acima de 60 anos, com pluripatologia, com algum problema mental e com um
contexto social aí prejudicado, tá? Então, é bom a gente analisar esses critérios se realmente se enquadra em um cliente geriátrico. A assistência geriátrica. O que seria essa assistência geriátrica? Seria um conjunto de níveis assistenciais, hospitalares ou extra-hospitalares e sociais que representam em determinada área da saúde as diferentes situações de doença ou necessidades dos idosos. Um conceito amplo e fundamental onde podem ser representados por todos os profissionais que trabalham com idosos. Então, esses profissionais podem ser profissionais, né? Esse que vai prestar uma assistência geriátrica, como também pode ser uma pessoa leiga que está prestando essa assistência geriátrica. Porém, é fundamental, assim, que se todo idoso pudesse, né, realmente contratar os serviços de um profissional, né, principalmente de enfermagem, seria bem mais satisfatório para ele, bem mais seguro, né, pelo fato de que nós vamos aprender, se Deus quiser, nessa disciplina, o que é normal, o que é fisiológico e o que é anormal em um idoso. Então, muitas vezes, às vezes, pessoas leigas cuidam dos idosos e não sabem essas alterações. Então, para prestar essa assistência fica um pouco complicada. Então, por isso que é importante a gente saber o que é normal e o que não é normal nessas alterações que eles apresentam a partir dos 60 anos, certo? E aí, tudo que eu estiver realizando para uma pessoa com acima de 60 anos, eu vou estar prestando uma assistência, eu vou estar prestando uma ajuda geriátrica àquela pessoa, tá? Seja, eu simplesmente durmo com um idoso, né? É crescente, é até bom a gente falar nisso, que é crescente o campo de trabalho, né, para cuidadores de idosos. Então, assim, nós temos a população idosa muito crescente, muito alta. Temos muito idoso que vive sozinho, que não tem, né, um filho. Muitas vezes os filhos moram em outras cidades, né, em outros estados, e ele reside sozinho. Então, é muito importante que vocês se aperfeiçoem nessa área para realmente ver, né, como esse campo está amplo e para vocês prestarem essa assistência geriátrica. Então, é no simples dormir, é no simples, eu passo algumas horas lá com o idoso, eu só vou lá e dou a medicação ao idoso. Então, tudo isso é considerado uma assistência geriátrica. Seja ela, né, em domicílio, seja ela intra-hospitalar, né? O meu idosozinho lá dentro do hospital também, e eu vou ter que prestar uma assistência, uma pessoa acima de 60 anos, é uma assistência geriátrica. Tá? O termozinho senescência, né? O que é a senescência? A senescência, né, é alterações orgânicas morfológicas e funcionais que ocorrem em consequência do processo de envelhecimento. Geralmente inicia-se depois dos 65 anos e não manifestações doentias. Na senescência, não ocorrem distúrbios de condutas, amnésias, né, que seria aí a incapacidade parcial ou total de lembrar experiências passadas, a perda de controle de si mesmo e, em outras palavras, seria o quê? O idoso que envelhece, que está passando pelo processo de envelhecimento de forma natural, sem apresentar patologias, ou seja, o meu idoso sadio, um idoso que precisa realmente de uma observação, porém é aquele idoso que não está apresentando nenhuma patologia no seu processo de envelhecimento. A salinidade, né, já é o contrário da senescência. Por quê? São modificações determinadas pelas afecções que frequentemente acometem os idosos. Caracteriza-se por um declínio gradual no funcionamento de todos os sistemas do corpo, seja ele nos sistemas cardiovascular, respiratório, genital, urinário, endócrino, imunológico, entre outros, tá? Então, é importante que você analise, né, quais são essas alterações. Então, é alteração por meio de patologia? Sim. Então, se for, é uma senilidade. É um envelhecimento, né, considerado uma senilidade. E se não tem nenhuma alteração, né, doentia, é um idoso sadio, aí a gente considera a senescência. Ou seja, a diferença é senescência, um envelhecimento sadio,
E senilidade, um envelhecimento, né, que não está sendo gradativo, está sendo mais acelerado e é por meio da decorrência de alguma patologia, tá? E a situação de saúde e doença. Então, para que a gente caracterize essa questão de saúde e doença em relação a idosos, é bom ressaltar que os serviços, geralmente, eles estabelecem um objetivo que eles dividem em três etapas, né? A questão dos idosos. O idoso doente e o idoso frágil ou de alto risco. Esse idoso, né, é um idoso o quê? Com características físicas, fisiológicas, funcionais, mentais e sociais, né, que estão de acordo com a idade cronológica, ou seja, que eles estão envelhecendo de acordo com a sua idade, com a sua faixa etária. O que está apresentando de anormal não, né? De alteração de acordo, é normal para a idade que ele apresenta. Estima-se que de 15% a 40% dos indivíduos de 70 anos não têm enfermidades explícitas. Ou seja, nem todo idoso precisa ser doente, tá? Então, a gente tem que tirar esse conceito, todo idoso ele tem uma patologia. Porque muitas vezes a gente chega, quando está fazendo aquela anamnesezinha, o senhor tem alguma doença? Né? Não, minha filha, não que eu saiba. Né? Não, quem já viu um idoso não ter doença? Nem todo idoso tem patologia, não. Tá? E a assistência baseia-se na prevenção e nos cuidados primários, que são quais são os cuidados primários? Os cuidados lá da atenção básica, que são voltados para a saúde do idoso. Quem quiser saber mais, vai lá na internetzinha, pesquisa caderno da atenção básica ou caderno do idoso, e aí vai ter todas as recomendações do Ministério da Saúde para uma assistência a idoso, assistência primária. Tá? O idoso doente. É aquele que apresenta uma patologia aguda ou crônica, de gravidade variável, raramente invalidante e que não se ajusta aos critérios de cliente geriátrico. Ou seja, é aquele paciente que está apresentando alguma alteração, aparentemente alguma doença, porém, né, essa patologia ela não vai, como é que eu posso dizer, não vai matar o indivíduo por conta disso. Então, é aquela patologia leve. Uma dor na coluna, uma dor na perna, né? Sei lá, não dormiu direito, está sentindo um cansaçozinho físico. Então, é uma alteração, né, que ela geralmente pode ser crônica ou aguda, mas que não vai trazer tantos danos ao idoso. E essa assistência baseia-se nos cuidados convencionais com os idosos, ou seja, cuidados do dia a dia. A gente vai estar observando o idoso e vendo se ele apresenta alguma alteração. E aí o idoso frágil ou de alto risco é aquele que pela sua situação clínica, mental ou social encontra-se em equilíbrio muito instável, com grandes probabilidades de ser internado em uma instituição, a menos que se administrem adequadamente os seus problemas. E as principais causas que conferem essa fragilidade ou alto risco no idoso são, tá? Aquele idoso que, por exemplo, apresenta mais de 80 anos, tá? Esse idoso é um idoso que vai ter um risco, né, tanto de uma patologia apresentar e aí um descompensamento rápido, como também, né, se ele ficar sozinho, em casa desempenhando algumas atividades, ele pode também ter um risco. Viver sozinho, que é aquela questão, o idoso vive só, de repente ele escorrega, cai, quebra a perna. Então é um risco para o idoso, porque a marcha dele já não vai estar tão normal quanto antes. A gente vai ver isso na anatomia e na fisiologia do idoso. Viuvez há menos de 1 ano. Isso também traz danos, porque ele fica muito pensativo, às vezes começa a esquecer a panela no fogo, né? Esquecer alguma coisa ligada, o ferro na tomada, enfim. E aí pode também estar ocasionando trazendo alguns riscos para ele. Mudança de domicílio há menos de 1 ano, também a questão de adaptação do meio. Para o idoso é bem mais difícil se adaptar ao meio do que uma pessoa jovem, então essa questão de estar mudando, muda de casa, ele às vezes esquece que ele mudou e aí acaba muitas vezes, né, a casa tinha um batento e ele não lembrava que tinha aquele batento e ele vai andando e muitas vezes de noite cai de repente e se machuca. Patologias crônicas que coincidem a incapacidade funcional, então isso é importante também, por exemplo,
pessoas que têm osteoporose, idosos que têm osteoporose. Então, a mobilidade dele vai ser bem mais, como é que eu posso dizer, a gente tem que ter bem mais uma atenção centrada nisso, porque qualquer coisinha, ele está com os ossos frágeis, os ossos podem vir a quebrar, né? Entre outras patologias também. Pronto, a gente tem muito idoso que sente vertigens, que é o quê? Tontura. Então, idoso que sente tontura também é um risco muito grande, tá? E aí a outra é a questão do infarto agudo do miocárdio ou insuficiência cardíaca a menos de 6 meses, certo? Isso aí também é um risco, por quê? Porque o idoso ele pode ter outro ataque do coração, né? Ele pode vir a ter outro descompensamento aí cardíaco, e aí ele pode, muitas vezes, estando sozinho, não dá tempo às vezes de chamar alguém, então é importante que a gente tenha esse olhar voltado para o idoso. Sem contar também, né, que muitas vezes, em decorrência de uma insuficiência cardíaca, ele pode também vir a ter, né, uma diminuição aí de oxigênio, acabar também tendo um AVC, que hoje a gente chama AVE. E aí esse distúrbio pode desencadear também a dificuldade maior ainda do que ele já tem de deslocamento, de mobilidade, né? E isso é importante também. Então, se o idoso ele apresenta, né, qualquer desses riscos, ele tem que ter tanto um acompanhamento da família ou também um acompanhamento assistencial, né, seja pela equipe de enfermagem, seja pela equipe de atenção básica, seja pelo Melhor em Casa. Então, ele tem que realmente ter um acompanhamento. Então, a gente não pode, muitas vezes, deixar o idoso de lado porque ele não apresenta um risco grave, ou seja, no momento a patologia dele não está descompensada. Mas quando ela descompensa, não é igual, por exemplo, uma pessoa mais jovem que consegue reverter esse quadro facilmente. Então, no idoso, tudo é mais lento, o processo é mais lento. Então, muitas vezes, a dificuldade, né, de chamar um socorro é bem mais difícil também do que uma pessoa jovem. Então, é importante a gente ressaltar isso, tá? Outra coisa, se vocês forem cuidar de algum idoso, analisem a questão do domicílio, se for intradomiciliar, para observar a questão do meio. Tem muita gente que às vezes construiu uma casa maravilhosa, né? Muito linda, com piscina, tal, e não esquece da questão da fase mais avançada da terceira idade, que lugares que tem, né, que seja primeiro andar, lugares que tem escada, lugares que tem piso que não é antiderrapante, principalmente o banheiro. Então, esses lugares que trazem risco ao idoso não é indicado para que o idoso ele fique, né, transitando sozinho, tá? Mas o meu pai, ele anda normalmente, não tem nenhum problema ósseo, não sente tontura, não sente nada. Mas não é indicado que esse idoso ele fique, porque o maior índice de acidente com idoso hoje é acidentes domésticos, tá? E justamente é pela falta de convívio familiar, ou seja, muitas vezes é pela questão de viver sozinho. Então, é importante frisar essas questõezinhas quando a gente fala da questão da assistência geriátrica. E aí a gente encerra essa aulazinha. Vai ter uma outra aula ou só vai ficar essa daí? Não, é porque eu ia parar, não tem como cortar, não? Vai, se despeça tá terminando essa aula, né? Então tá bom, né? Volte para o outro slide. Que era isso que eu queria saber. Pronto, volte e se despeça. Bem, pessoal, essa aqui foi a nossa aula do assunto tal, não sei o que, os exercícios estão lá no site. Então já pode fazer isso, né? Tá. Esse protocolo já é uma outra aula, né? Oi? Porque eu tô dizendo assim, porque tu disse que tem que ser 1 hora, eu não sei se tá 1 hora, entendeu? Então, pessoal, por aqui a gente termina, né, esse conteúdo e a gente vai estar enviando para o e-mail de vocês uma atividade relacionada ao conteúdo. Também vou estar enviando uma atividade complementar que são, né, que vai ser pesquisada por meio de artigos científicos. Então, eu vou estar mandando um artigo e vou estar mandando o que eu quero desse artigo e vou estar mandando essa atividade, né, também uma atividade de revisão para que a gente fixe o conteúdo um pouquinho, beleza? Então, a gente encerra por aqui e até a próxima aula.